Como se preparar para entrevistas para pessoas desenvolvedoras? Vem comigo que esse vídeo tá cheio de dicas aí para você. Existem algumas perguntas no sentido comportamental para te analisar aí como pessoa candidata que elas sempre são feitas, né? Ou algumas que são para analisar o seu perfil. E é sempre bom a gente estar preparado, né? Não ficar fazendo aquele freestyle na hora, sempre respondendo o que nos perguntam. É sempre bom a gente ter ali na ponta da língua algumas respostas sobre algumas perguntas que geralmente são feitas. E nesse vídeo, as dicas serão desse livro, Cracking the Code Interview. Eu tenho aplicado essas dicas de entrevistas comportamentais nos meus últimos processos seletivos e elas têm me ajudado bastante, tá? Isso não é uma fórmula para você decorar, é uma coisa que você vai adaptar para o seu perfil, mas ela te ajuda a ter várias respostas ali, um script assim na ponta da língua para você responder e impressionar aí o entrevistador. Antes de ler essas dicas desse livro, né, eu fazia muito freestyle mesmo. Todo processo seletivo, eu sempre respondia o que me perguntavam e tirava ali da minha cabeça naquele momento, naquele instante. Só que o livro, ele deu uma maneira um pouco mais estruturada de você fazer uma apresentação sobre você, né? Então eu vou dividir esse vídeo aqui sobre em como que a gente estrutura essa apresentação e em perguntas comportamentais que geralmente são feitas, como, por exemplo, por que você está querendo trocar de emprego? Qual é o projeto que você se orgulha de ter feito? Fale sobre você. Então, essas são algumas perguntas aí que vão dar, né, insumos aí para a pessoa que está te entrevistando poder analisar aí se você tem um perfil para o fit da empresa ou não. O que tem me ajudado muito nos últimos processos seletivos é escrever, tá? Isso aqui tem uma parte é o roteiro desse vídeo, mas isso daqui é basicamente o que eu escrevo na apresentação que eu faço sobre mim. E eu tenho ela, além de português, eu tenho ela em inglês também, tá? Tá escrita aqui no meu caderninho, mas eu tenho utilizado em inglês porque eu também fiz alguns processos seletivos para fora, ou alguns que exigiam que eu falasse inglês, então por isso é sempre importante você ter esse script nos dois idiomas, caso você esteja buscando oportunidade aí na qual você tenha que falar inglês também. E aí eu vou te passar aqui a estrutura do seu script, tá? Então a primeira pergunta que a gente tem que responder é: fale sobre você. Então a gente vai estruturar essa resposta em alguns tópicos. Fale sobre o seu trabalho. Essa daqui vale para se você já é uma pessoa experiente, que já está na área. Se não, eu recomendo que você, se você é um estudante, ou a pessoa que está atrás da primeira oportunidade, fale sobre o que você tem feito de projetos, né? O que você está estudando, projetos concretos. Se não, você só dá um resumo sobre o seu trabalho. Por exemplo, eu sou uma desenvolvedora X na empresa Y e eu tenho trabalhado no time que cuida disso, 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 tá? Então, esse é o primeiro tópico que você vai escrever, preenchendo aí, respondendo essa categoria aí. Você fala sobre o seu trabalho atual, o seu momento atual. Só uma headline, só um resumo, porque depois a gente vai voltar nisso detalhando, tá? Mas primeiro, eu sou uma desenvolvedora tal, tal, na empresa tal, tal, cuido do projeto tal, tal. Beleza? A segunda etapa vai envolver a formação. Então, se você fez uma faculdade ou um curso técnico, aqui você também dá um resumo sobre no que você se formou, qual foi sua área de graduação, o que você estudou. A terceira etapa que o livro recomenda é você dar uma breve descrição também de como foi a sua história logo após a sua graduação, como você fez aí para entrar no mercado de trabalho, como foram as suas primeiras oportunidades. Essa etapa aqui, eu acho que ela pode ser um pouco opcional, tá? Ela pode ser, depende aí se você quiser adicionar ou não quiser adicionar, mas o livro também recomenda você colocar isso. Aí, por fim, essa quarta etapa, você vai dar detalhes sobre o seu trabalho atual. Então, lembre que a primeira etapa você se apresentou, você falou o que você é, o que você tem feito, qual área você tem atuado. Aqui você vai dar uns detalhes sobre o que você faz. Então, você vai falar: eu sou uma desenvolvedora XXX, eu implementei o projeto XXXY na minha empresa, participei de discussões de arquitetura, uma implementação que eu fiz cortou custos, X reais de custos, eu fiz uma força-tarefa tal, tal, atuei
no incidente tal, eu implementei métricas nos projetos da minha equipe, melhorando aí, sei lá, os SLOs, os SLIs aí, definindo acordos. Aqui você vai fazer o dossiê do que você sabe fazer, tá? Então você fala do seu momento atual, tudo o que você sabe. Depois tem outro tópico que o livro sugere, que é você falar sobre os seus hobbies, o que você faz fora do serviço, tá? Só que isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Você tem que pensar no que você vai falar que vai agregar no seu processo seletivo, tá? Eu, por exemplo, eu tenho uma banda de rock. Às vezes realmente não compensa falar que eu também sou guitarrista numa banda tal, porque não vai agregar no meu processo seletivo. Mas eu sou criadora de conteúdo, eu organizo eventos, participo de eventos de tecnologia, então eu acho importante eu sempre ressaltar isso no meu processo seletivo, porque isso vai mostrar que eu sou uma pessoa que está sempre indo atrás de conhecimento, está antenada nas novidades, nos assuntos que mais estão falando. E é isso, aí eu consigo mostrar alguma parte interessante da minha personalidade que vai agregar para o processo seletivo. E aí, depois, né, sobre esse assunto do que você faz fora o seu horário de serviço, né? É importante também você falar que gosta de descansar, ter momentos familiares, né? A gente tem work-life balance. Mas, por fim, o último tópico que o livro recomenda, e você falar sobre você, né, na sua apresentação, é o que te motivou a se candidatar nessa vaga. Pô, você está se candidatando, realmente é sempre bom você pesquisar sobre a empresa, sobre a descrição da vaga, entender se você consegue entender qual é o time que você vai entrar, sobre as pessoas que estão te entrevistando, pessoas que estão na empresa. E aí você descrever um motivo para você trabalhar lá. Esses são os tópicos aí que o livro sugere que você escreva, né? Já tenha na ponta da língua na apresentação sobre você. Resumo do seu trabalho, sua formação, como foi a sua pós-formação. Descreva aí, faça um dossiê sobre o que você sabe, o que você faz no seu trabalho atual, o que você faz fora do serviço, mas isso é só coisa que vai te agregar para o processo seletivo, tá? Não precisa prestar contas. E por fim, por que você se candidatou? Uma outra pergunta muito comum que cai, que o livro recomenda aí você também ter na ponta da língua, num script, sobre a sua fraqueza. Não inventar nenhum discurso clichê, né? Ou a gente fala, minha fraqueza é que eu sou uma pessoa tímida. Ou o meu problema é trabalhar demais, dar duro, dar sempre o meu melhor, e isso me atrapalha porque eu sempre dou o meu melhor. Não, você tem que falar uma coisa real e ser sincera aí nessa parte. Então, você pode falar, às vezes eu não me atento aos detalhes de um documento, então, para melhorar isso, eu faço sempre um double check, leio 2 vezes. Eu tenho problema de escrever documentações técnicas, né? Eu tenho muita dificuldade de utilizar termos que vão fazer as pessoas entenderem, mas para melhorar isso, eu tenho escrito cada vez mais, tenho lido livros, tenho assistido alguns vídeos sobre escrita, etc. Então você também reforça o que você está fazendo para melhorar essa fraqueza. Portfólio ou projetos técnicos aí que você já desenvolveu. É muito importante você separar pelo menos 2 ou 3 projetos que você já fez e falar sobre como foi a implementação dele, ou se você trabalhou em um projeto com mais de uma pessoa, falar sobre qual foi o papel que você exerceu, né, no desenvolvimento desse projeto, dar detalhes sobre as técnicas que você usou e, no final, para brilhar os olhos da pessoa que está te entrevistando, fale sobre o futuro desse projeto, como que você gostaria de escalar ele, como que você gostaria de cortar custos ou algumas estratégias que você pode utilizar realmente para escalabilidade, para resiliência. Então é muito legal você mostrar as habilidades que você aprende, que você aplica aí nesses seus projetos que você tem orgulho. Se você não tem um projeto, assim, no GitHub para mostrar, então separe e escreva algum projeto que você já fez, assim, no seu trabalho, que você participou e se orgulha muito, né, de ter participado aí de uma entrega específica e fala sobre ela, tá? Porque nem sempre as pessoas têm um portfólio ali pronto na hora. Por isso que é muito importante vocês trabalharem nisso, assim, fortemente nisso. Eu recomendo sempre ter pelo menos uns 2 projetos aí na manga, feito aí por fora, para você fazer o olho da pessoa que tá te entrevistando brilhar.
Faça bom uso dos seus casos de sucesso, hein? Então, se você é uma pessoa que já tem uma experiência, ou pode até mencionar casos de sucesso dos seus projetos anteriores que foram mencionados. O que que deu certo? Fale muito bem e venda sobre os seus acertos. Eles vão impressionar muito bem a pessoa que está te entrevistando. Dito isso, por fim, depois de todas essas dicas, eu vou ler para vocês o meu modelo, né? Teve comentário no meu outro vídeo sobre entrevista que a pessoa pediu para eu mostrar como que eu fiz o meu, né? Então, aqui tá um pouco da minha experiência, um pouco de como que eu falo sobre mim nas entrevistas, tá? Não é 100% que eu utilizo, mas eu sempre procuro seguir esse modelo e eu sigo o modelo respondendo os tópicos que eu expliquei nesse vídeo. Então, vamos lá. A primeira parte que era para eu falar um resumo sobre o meu trabalho atual, sobre o meu momento atual. Então, eu escrevi aqui. Atualmente, eu sou uma pessoa desenvolvedora de back-end de nível pleno. Eu trabalho em projetos de uma plataforma de vídeo, especialmente na entrega do vídeo ao vivo, aplicando regras de negócio no packager de vídeo e contribuindo com algumas integrações e serviços externos. Pronto, essa foi a minha primeira apresentação e resumo sobre o meu momento atual. Faculdade. Eu estudei na Faculdade X, eu sou graduada no Tecnólogo de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e eu me graduei em 2 anos e meio. Eu fiz toda a graduação enquanto eu trabalhava em startups como desenvolvedora front-end, então eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. Esse é o segundo bloco que eu falo sobre a minha formação. Talvez eu não precisava ter dado aqueles detalhes no finais, mas eu gosto de ir reforçar, porque isso me lembra as minhas origens, os motivos de onde eu venho e os motivos de eu estar fazendo tudo que eu tô fazendo. Talvez não precisava, né? Mas eu coloco. E sobre o meu cargo atual, aqui é onde eu falo exatamente o que eu faço. Eu não vou descrever aqui 100% real, né? Que eu não posso ficar dando muitos detalhes. Mas eu colocaria que eu participo de muitas discussões e explorações junto com o time, no qual a gente faz algumas integrações com serviços externos. Então, tudo isso envolve muita exploração, pesquisa, testa, POCs, né? Alguns projetos de provas de conceitos na nossa arquitetura, documento, eu faço alguns diagramas sobre a nossa arquitetura para poder ajudar a gente na tomada de decisões e mostrar para pessoas não técnicas, pessoas que são product owners. Também colocaria aqui sobre automação e padronização na nossa esteira de deploy, tudo que eu já implementei de entregas aí no nosso CI. Métricas, coleta de métricas, implementação de conceitos, né? Práticas de SRE, Site Reliability Engineering, que é a confiabilidade aí do seu sistema. Então, você coleta métricas de projetos aí da sua arquitetura, como que está o tempo de resposta, como que está a utilização de recursos de memória, a quantidade da taxa de erro, define taxas ali, uma margem de erro, que é o error budget, que é aceitável. Fora isso, você configura alertas, então eu colocaria isso daqui também, né, como uma coisa que eu já fiz no meu cargo atual. E descreveria alguma entrega muito importante, que eu não posso falar aqui, né, que eu já fiz nos últimos tempos. Um exemplo seria a integração com o serviço X, reduzindo os custos aí da nossa arquitetura de X reais para X reais. Então, eu citaria alguma entrega aqui, mas eu não posso falar nesse vídeo real, tá? Mas eu sempre coloco por escrito isso. E aí, fora do trabalho, né, o que eu faço, né, de hobby que pode agregar, eu sou uma pessoa que participa de comunidades e organizo a Golang SP aqui em São Paulo, né, que é a comunidade de Go. A gente faz eventos presenciais e online também no nosso canal do YouTube. Eu falaria sobre essa minha iniciativa, eu comentaria também sobre eu criar conteúdo, escrever alguns artigos. Eu tenho algum material na internet para poder mostrar, porque é a maneira que eu aprendo. Então, eu mencionaria isso no meu processo seletivo. E aí, na parte, né, de por que que eu quero a vaga, eu tentei em algumas globais aí, multinacionais, big techs, e aí eu coloquei que eu realmente queria começar a trabalhar em uma empresa global para entender um pouco dos desafios que essas empresas enfrentam, né? Seria um contexto novo para mim e para praticar o meu inglês. Então, seriam cargos aí que eu precisaria falar inglês também, tá? Então, por fim, eu li aqui e falei para vocês como que seria o meu resumo, como que eu falaria e me apresentaria aí para uma entrevista. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Esse vídeo, ele é uma complementação desse outro aqui, que tá aparecendo em algum lugar aqui desse vídeo, que eu gravei aqui no canal, falando sobre o que as pessoas, entrevistadores, estão esperando de um dev back-end, né? Eu conversei sobre isso com alguns especialistas, eu pedi opinião, alguns conselhos e passei tudo ali no vídeo para vocês. Tem muitas dicas importantes, é só vocês anotarem. Vamos lá. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, por favor. Se inscreve aqui no canal que me ajuda muito, né? Ajuda o YouTube a me recomendar e venha participar das nossas lives aí toda quarta-feira. Um abraço, pessoal, e até mais.